Vamos lá. Eu sou Pedro Rezende. Vamos falar um pouquinho sobre Marco Civil da Internet? Vamos. Qual a importância do Marco Civil da Internet para o Brasil e para o mundo? Muito. O Marco Civil foi uma iniciativa que nasceu da tentativa de parar o processo de aprovação do AI-5 digital, a chamada Lei Azeredo, e a ideia é ter uma contrapartida, um pano de fundo para o qual qualquer tentativa de criminalizar condutas na internet tivesse um anteparo que limitasse essa criminalização em torno de direitos fundamentais de quem usa a internet e obrigações de quem presta serviço. Foi uma iniciativa pioneira, serviu de modelo para o mundo, mas bateu de frente com o interesse em se apoderar da internet como instrumento de controle social ou um instrumento de negócio para grandes empresas de telecomunicação. O que é interessante nesse processo todo é que foi um movimento liderado inicialmente pelo Ministério da Justiça, Exatamente. Uma ampla discussão na sociedade. E ao chegar justamente na Casa do Povo, que é no Congresso, ele barra. Que forças estranhas estão aí interferindo, na sua opinião? O que acontece é que na democracia representativa, quem fala mais alto hoje, do jeito que a política funciona numa sociedade capitalista, é o poder do dinheiro. Enquanto era o poder da internet, a participação popular na elaboração do projeto de lei foi intensa. Quando chegou na Casa Legislativa, onde o poder do dinheiro fala mais alto, os obstáculos surgiram, basicamente em 2 pontos, né? Para manter os modelos de negócio hierarquizados, obsoletos, de distribuição de conteúdo de obra autoral, centrado na cobrança por cópia, de acesso por cópia, a indústria do copyright, lê-se as empresas de telecomunicação tradicionais, queriam passar o custo de combater violação ao regime de negócio delas para o Estado, para a sociedade. Então, a tentativa de colocar o poder de polícia nos operadores de tecnologia, provedores de serviço, para, sem interferência do judiciário, né, tirar do ar conteúdo supostamente lesivo aos interesses dessas empresas, dos distribuidores de direito de material protegido por direito autoral. E também as empresas de telecomunicação que querem poder diferenciar o tráfego para vender acesso na internet como se fosse um serviço parecido com o de TV a cabo. Quer dizer, então, nesse primeiro caso, seria a introdução do parágrafo 2º lá no artigo 15. E agora você está se referindo à questão da neutralidade da rede, né? Exatamente. Na definição de neutralidade da rede. Exatamente. Como é que isso funciona? Quer dizer, como é que quem está nos vendo compreende o que as telecomunicações querem e o que nós queremos? A neutralidade da rede tem um aspecto técnico e tem um aspecto jurídico. O aspecto técnico é o seguinte: para que as empresas de provimento de acesso à internet possam fazer a sua parte para que a internet funcione, não é necessário que elas saibam exatamente para que a comunicação entre 2 computadores na internet está acontecendo. Se é para um serviço de acesso à página, se é para correio eletrônico, se é para telefonia, se é para videoconferência. Para que o serviço funcione, não há necessidade de quem é dono de um cabo ou de um roteador saber exatamente para que aqueles bits vão ser usados, como que eles vão ser interpretados. Essa é a neutralidade técnica, que permite que o operador da companhia de telefonia deixe passar pacotes na sua rede sem discriminar em relação à origem, em relação ao negócio de quem está mandando, de quem está recebendo, simplesmente por uma estratégia de tentar encontrar o melhor caminho para que os dados saiam do lugar de origem e cheguem no lugar de destino. Do ponto de vista jurídico, aquele que provê, ou seja, no ponto de vista técnico, a internet funciona com uma estrutura em camadas. Cada camada tem uma lógica de funcionamento com protocolos que é
independente, transparente do que está acontecendo na camada seguinte. Então, é possível operar o serviço de acesso à internet sem necessidade de interferir na lógica das aplicações. Não é? Do ponto de vista jurídico, é o direito que quem vai contratar acesso à internet de não ter o seu acesso, aquilo que ele vai fazer com o acesso à internet, discriminado em relação a qual é a origem, qual é o destino, qual é a natureza do serviço, para que os pacotes servem. Então, o que as empresas de telecomunicação estão tentando é impedir que uma lei permita a elas violar a capacidade técnica de manter isolado os serviços da internet. Certo. Quem provê acesso para os pacotes passarem e quem dá significado aos pacotes que está na camada de aplicação. O que eles querem é poder interferir a pretexto de dar qualidade de sinal para quem for transmitir vídeo, por exemplo. Que esse é sempre o argumento, né? Esse é o argumento, né? A pretexto de poder oferecer qualidade para a sincronização, para não atrasar pacotes quando a transmissão é de vídeo, para que a transmissão não fique entrecortada, eles querem ter o direito de interferir na lógica, na fila de quais pacotes saem primeiro, e com isso eles ganham também o poder de estrangular tráfegos que não interessam ao negócio deles. Então, tipo, por exemplo, se eu tenho um contrato que me permite usar um Skype ou um comunicador qualquer, eu passo com tranquilidade e falo bem, senão é estrangulado. Se o seu provedor for parceiro da empresa que está fornecendo. E se for concorrente, seu serviço vai ser de péssima qualidade até você desistir dele. E aí o risco é de uma grande concentração, não é? O risco é de uma concentração. As grandes empresas vão estar juntas. De uma concentração que torne a internet parecida com um serviço de TV a cabo, por exemplo. Podemos dizer, então, que caso tenhamos um marco civil que não atenda a essas questões, seja o fim da internet? É o fim da internet como conhecemos ela hoje. A internet tem algo de inusitado nela, né? Algo peculiar, que ela é ao mesmo tempo uma rede que permite uma liberdade de comunicação como nunca houve antes, né? Para os indivíduos, e ao mesmo tempo ela é um instrumento de controle social também como nunca houve antes na história da nossa civilização. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, como a internet qual vai ser a cara dela no futuro, depende dessas batalhas, inclusive normativas. Não só normativa no plano jurídico, as leis que estão sendo discutidas no Congresso, mas também no nível de padrão técnico, discussões de consórcios para elaborar padrões que vão constituir a linguagem de comunicação entre programas na internet. E do ponto de vista da inserção do Brasil no cenário internacional, como é que nós estamos, na sua visão? O Brasil tem certas posições de vanguarda em relação a iniciativas como o Marco Civil, em relação à Agenda do Desenvolvimento da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Por outro lado, o Brasil está muito atrasado na questão de ter uma estratégia de autonomia tecnológica que lhe permita controlar o risco de sofrer bloqueios por conflitos de interesse com empresas que operam serviços de telecomunicação, como é o caso que aconteceu na Geórgia em 2008, na Estônia em 2007, né? Quando um país que controla as telecomunicações no planeta, uma potência hegemônica, quiser sabotar as telecomunicações de um país que está totalmente vulnerável, totalmente entregue a empresas comerciais para a sua infraestrutura de telecomunicação, como o Brasil, quiserem sabotar, é muito fácil para elas, né? Isso já aconteceu com a Geórgia e com... Então, o Brasil está muito atrasado em relação a ter uma estratégia de autonomia tecnológica para defender a sua soberania. Mas, do ponto de vista da negociação de acordos ou de inovação na área jurídica, de como lidar com esses conflitos que advêm de um choque de visões sobre como o direito autoral deve evoluir na era da internet, o Brasil tem sido pioneiro. Ao mesmo tempo que está discutindo o Marco Civil da Internet no Congresso, também está em pauta uma reforma do direito autoral, claro, né,
que até hoje nunca acomodou muito bem a possibilidade da construção autoral colaborativa que a internet propicia. O movimento do software livre mostra isso claramente, né? E, de certa forma, são os mesmos atores contrários a Sim. esses dois marcos São aqueles legais. que querem continuar controlando o fluxo da informação na sociedade moderna, contemporânea, né? Porque isso para eles é poder. Além de um modelo de negócio, é poder, que pode também ser monetizado, o poder de formar uma opinião pública, né? O poder de distribuir conhecimento, aquele conhecimento que é validado pelos interesses em controlar as mentes das pessoas. Então, tudo isso está em jogo num cenário muito maior de conflitos que a gente poderia chamar de ciberguerra. Do ponto de vista da infraestrutura, o caminho, como tem sido falado pelo governo, de construção de data centers no Brasil, tem algum significado? Só para o próprio governo, para atender interesses, por exemplo, de proteção à privacidade de quem não dá valor à sua privacidade, essa é uma medida totalmente inócua. Não há por que obrigar o Google ou o Facebook, por exemplo, a manter servidores para abrigar dados de cidadãos brasileiros aqui, porque o modelo de negócio deles é outro, é uma rede global, é um banco de dados global, não faz sentido. Quem sairia prejudicado numa situação dessa seria o próprio usuário brasileiro desse serviço. Mas para as telecomunicações do governo, para serviços de cloud, por exemplo, de nuvem, onde o armazenamento não é necessariamente ligado a rede onde os dados vão ser usados, ela pode ser centralizada em outro lugar, é uma opção estratégica importante, né? Quer dizer, não como solução geral, mas para a comunicação, o Estado brasileiro tem a obrigação de proteger as suas telecomunicações. Ele não tem a obrigação de proteger as comunicações de cidadãos que não estão valorizando a sua privacidade, escolhendo serviços cujo modelo de negócio é global. Claro. Queria dar uma virada um pouco na conversa e pedir fazer uma reflexãozinha sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Como é que você está vendo todo esse movimento da banda larga no Brasil? O Plano Nacional de Banda Larga era uma boa ideia, que foi meio que sabotada ou implodida pela atual gestão do Ministério das Comunicações. Meio ou totalmente? Porque ele, na verdade, pegou o que era a infraestrutura que poderia ser controlada pelo Estado, através da Telebrás, e entregou, não sei em que regime negocial, para as empresas controladas por capital estrangeiro de telecomunicações que operam no Brasil hoje, que tem licença para operar telecomunicações. Então, de certa forma, ela está emprestando toda a infraestrutura que ela poderia controlar para poder ter uma rede de backbones própria, né, para ter alguma proteção contra o risco de sabotagem das comunicações estatais em momentos de crise internacional, né? Entregou toda essa infraestrutura para ser operada por empresas que têm outros interesses, né, a defender na geopolítica atual do planeta, né? Alinhamentos automáticos com outras potências. Então, se houver uma tentativa de recuperação do controle dessa infraestrutura, ela ainda não está de todo perdida, porque o patrimônio não foi cedido para essas operadoras ainda, mas está meio que na mão delas no momento. Então, por isso que eu digo que ela foi... É uma entrega, sim, um pouco disfarçada, mas não deixa de ser uma entrega. O que a banda larga procurava oferecer de apelo popular é acesso rápido a qualquer lugar, à internet de qualquer lugar do Brasil, inclusive daquelas regiões que têm pouca densidade de usuários, que, portanto, não é comercialmente viável oferecer serviço de acesso em banda larga. O Estado brasileiro financiaria e subsidiaria o acesso em banda larga nessas regiões, já que não é interesse das operadoras de telecom oferecer esse tipo de serviço nessas regiões. Entretanto, houve um ruído muito grande na mídia contra essa iniciativa, como se aquilo fosse competição desleal. Mas as telecomunicações, o controle das telecomunicações é prerrogativa do Estado. O Estado não precisa funcionar como um mercado aberto, ele tem que funcionar conforme os interesses da nação. Muito bem. Como todos os nossos projetos aqui no nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos com licenças copyleft. Então, se autoriza que Claro. Isso circule à vontade, que possa ser usado? Perfeitamente. Então, obrigado, Pedro. Eu que agradeço Obrigado a a vocês. oportunidade.